E hoje, irmãos, nós retomamos a nossa série de mensagens intitulada como As Doutrinas da Graça, a doutrina da salvação na mente e no coração. O propósito é nós percebermos e olharmos para a doutrina da salvação e, de fato, conhecê-la, mas não só conhecê-la com a mente, mas entender como é que ela pode fazer sentido na nossa vida prática, como é que o nosso coração muda, é impactado, é conduzido, é norteado e dirigido por meio dessas doutrinas. E alguns dias atrás, lá em casa nós assistimos a uma série que ela começou intrigante. Ela começou mostrando uma família que estava prestes a perder o seu patriarca. Ele já era um homem de idade avançada e ele estava muito doente. Ele tinha 3 filhos, 2 homens e uma mulher. Um dos homens era o filho mais velho, que vivia com ele, e o outro homem era o filho mais novo, que havia saído de casa muito jovem para servir ao exército e havia seguido a carreira militar. A questão é que este pai era de uma linhagem real e tinha muitas posses, e essas posses haviam se passado de geração em geração. E quando esse pai assume essas posses, ele trabalhou duro por muitos anos, por toda a vida, sem a ajuda dos filhos, sem a ajuda de qualquer familiar, para poder administrar o que ele tinha e também para poder multiplicar aquilo que havia ficado para ele como herança da sua família. E aí então esse homem morre. E após a sua morte, eles chamaram alguém para ler o testamento. E na leitura do testamento, ele teceu alguns elogios, fez alguns agradecimentos e alguns mimos para sua esposa, para alguns funcionários que estavam na família há mais de 30 anos e também aos seus filhos. E aí então chegou a parte boa, a parte dos bens. E quando chegou a parte dos bens, como era esperado para o filho mais velho, ele se levanta para fazer um belo discurso, ele se prepara diante de toda a família, e aí então o homem dá seguimento à leitura e todos são surpreendidos, porque ele havia deixado toda a herança para o filho mais novo. O testamento dizia claramente que ele havia deixado tudo definido, para que não houvesse dúvida alguma, porque aquele era um presente de amor que foi construído ao longo dos anos, especificamente para o seu filho mais novo. Ele alegava que ninguém tinha direito de receber nada, porque ninguém conquistou nada, ninguém ajudou ele a preservar e a multiplicar os bens, mas ele livremente decidiu dar toda a herança de presente ao filho mais novo. É basicamente assim que nós cremos no que se diz respeito ao terceiro ponto do calvinismo, o terceiro ponto das doutrinas da graça, que hoje nós vamos refletir juntos e é conhecido como expiação limitada. É conhecido como a pétala do meio da tulipa. Nós vimos a depravação total, vimos a eleição incondicional e agora nós vamos ver a expiação limitada. E hoje nós vamos tratá-la como expiação definida, porque é essa a ideia dessa doutrina. Então essa doutrina que nós estudaremos hoje afirma que o Deus que elegeu o seu povo antes da fundação do mundo, enviou o seu Filho para salvar aqueles a quem ele elegeu, e somente estes. Esta é uma doutrina que talvez seja a mais controversa
dentre os 5 pontos, dentre as doutrinas da graça. E nós não cremos nela, porque os pastores da história creem, ou porque alguém famoso crê. Não, nós cremos nela de fato, porque nós cremos que a Bíblia nos ensina esta doutrina. E eu quero começar lendo com vocês o texto de Hebreus, capítulo 9, versículos de 11 a 15. E depois nós vamos observar outros textos. E eu vou pedir para vocês, desde já, um pouco de paciência e muita atenção, porque eu vou trabalhar vários textos, e aí então eu peço para que vocês prestem atenção. Se for necessário anotar, anotem. Depois do culto, se desejarem, eu posso passar para vocês o esboço do sermão, para que vocês estudem a fundo os textos, mas prestem atenção para que a gente possa ter clareza naquilo que nós vamos aprender hoje sobre a expiação definida. Hebreus capítulo 9, versos de 11 a 15, dizem o seguinte: quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presente, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo, de uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças nessa manhã, Pai, porque podemos adorá-lo na beleza da tua santidade, e porque podemos colocar os nossos ouvidos, mentes e corações diante da tua palavra para ouvi-lo. Nós cremos que a tua palavra, ela fala especificamente ao nosso coração, e neste momento, Deus, pedimos que o teu Espírito Santo haja em mim, que estou comunicando, e também nos meus irmãos que estão ouvindo, e que juntos, ó Deus, recebamos do Senhor aquilo que o Senhor tem a nos entregar por meio de sua palavra, Pai. Dê a nós clareza, atenção, e que juntos, ó Pai, cresçamos, sejamos edificados, e que o teu Espírito leve aos nossos corações a conhecê-lo mais, para a glória do teu nome. Assim nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a carta aos Hebreus, de forma assim, bem geral, ela tem o objetivo de mostrar ao seu público, que são um grupo de cristãos judeus, a superioridade de Cristo sobre tudo e sobre todos. Então aqueles irmãos que recebem a carta aos Hebreus estavam sofrendo com a perseguição, e a carta tem o objetivo de encorajá-los a permanecerem firmes na fé e na confiança exclusiva em Jesus Cristo. Esses homens, esses irmãos que recebem essa carta, conheciam bem o Antigo Testamento. E por isso, o autor da carta usa daquilo que eles já conheciam para lembrá-los da insuperável glória e grandeza do Senhor Jesus Cristo. E dentre os assuntos tratados na carta aos Hebreus, o assunto central é a superioridade
do sacrifício de Cristo perante os sacrifícios feitos no Antigo Testamento. A superioridade da morte de Jesus para expiar os pecados, ou seja, para pagar, para garantir o perdão dos pecados. Por isso, então, eu quero partir desse texto que nós lemos, para refletirmos mais a fundo sobre a doutrina da expiação definida. O que nos ensina de forma mais detalhada a expiação definida? Em primeiro lugar, a doutrina da expiação definida nos ensina que Jesus morreu para salvar definitivamente e não para possibilitar salvação. Esse aqui é o ponto central da conversa quando se fala a respeito da doutrina da expiação. Por que o ponto central? Porque a grande pergunta é: Jesus morreu para salvar definitivamente ou morreu para possibilitar salvação? Os que creem na expiação definida afirmam que Jesus morreu para salvar definitivamente. Ou seja, Jesus morreu e de fato consumou a salvação definitivamente. Já os que creem na expiação ilimitada ou universal, eles afirmam que Jesus morreu para possibilitar salvação. Ou seja, Jesus morreu e a salvação só é definida se caso alguém responder em arrependimento e fé, o que pode acontecer ou não. Então essas duas linhas são o grande ponto de partida quando se trata da doutrina da expiação. Jesus morreu e salvou definitivamente, a sua obra consuma a salvação, ou Jesus morreu e possibilita a salvação, e aí aqueles que decidirem serão salvos ou não. Depende de quem quer ou não ser salvo. Contudo, irmãos, quando olhamos para a Escritura, nós vemos que Jesus não morreu para possibilitar salvação, mas sim para salvar definitivamente. Vamos começar aqui olhando para Hebreus capítulo 9, onde nós lemos, os versos 11 e 12, que dizem o seguinte: quando Cristo veio, como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. O autor aos Hebreus está lembrando aqueles irmãos que na antiga aliança, de acordo com a lei estabelecida por Deus, os sacerdotes, que eram aqueles que tomavam conta da adoração no templo, entravam no lugar santíssimo do tabernáculo e ofereciam sacrifícios no altar de bodes e novilhos para expiar, para pagar pelo pecado do povo. E isso deveria acontecer continuamente. De tempos em tempos os sacerdotes deveriam fazer isso. O povo chegava no templo, entregava o bode ou o novilho, e o sacerdote pegava o bode e o novilho, adentrava ao templo, no lugar santíssimo, matava, jogava o sangue sobre o altar, e aí então pagava o pecado do povo. Isso acontecia de tempos em tempos. Só que quando Jesus veio, esse sacrifício apontava para o verdadeiro sacrifício, que é Jesus. E quando Jesus veio, ele mesmo entrou no lugar santíssimo. Ele mesmo foi ao lugar de sacrifício, e ele, com o seu próprio sangue, vertido na cruz, pagou os pecados, como diz aqui, de uma vez por todas.
De uma única vez ele pagou os pecados naquela cruz. O seu sangue agora pagou pelos pecados definitivamente. E aí o texto diz que ele obteve eterna redenção. Ou seja, ele obteve a salvação do seu povo definitivamente. A salvação eterna foi consumada de forma definida. Então a morte de Cristo, ela pagou pelos pecados e trouxe de fato salvação definitiva. É o que o apóstolo Paulo afirma em Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14. Ele diz o seguinte: pois ele está falando de Jesus, pois ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão de pecados. Então ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ele está falando, todos esses verbos estão no passado, que já foram feitos. Transportou e tirou, em quem temos a redenção, a saber, o perdão de pecados. O perdão de pecados foi consumado. E o autor aos Hebreus, no capítulo 7, no versículo 25, também afirma esta verdade. Ele diz: portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Ele não é capaz de possibilitar salvação se alguém quiser. Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. E ainda, o autor aos Hebreus, no capítulo 10, nos versículos de 12 a 14, diz o seguinte: mas quando este sacerdote acabou de oferecer, está falando do sumo sacerdócio de Jesus. Jesus é o sumo sacerdote, mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam como o estrado de seus pés, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou. Essa palavra aperfeiçoou significa tornou perfeito, completou de uma vez por todas, para sempre, os que estão sendo santificados. E aí no versículo 18, depois dele fazer uma citação do Antigo Testamento, no versículo 18 ele diz o seguinte: então, onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. A grande questão aqui, irmãos, é que a morte de Cristo garantiu e consumou definitivamente a salvação e não a possibilitou. É de fato garantida, é definida. O que Jesus disse naquela cruz está dito e ponto. Está consumado, está garantido, está feito. O que Deus havia proposto antes da fundação do mundo para que fosse feito para a salvação, está feito definitivamente. Meus irmãos, que graça maravilhosa é essa? Jesus se entregou naquela cruz para salvar definitivamente pecadores como eu e como vocês. Essa verdade, irmãos, deve fazer o meu e o seu coração saltar pela boca, porque o Deus Filho se entregou para consumar a obra de salvação. Ele fez por pecadores como nós, que merecíamos a condenação,
o que ninguém na face da terra era capaz de fazer. Ele humilhou-se a si mesmo e trouxe salvação garantida a pecadores que não mereciam. A graça, a misericórdia, a generosidade, a bondade de Deus são manifestadas pela morte de Cristo, que garante salvação de pecadores como nós, irmãos. É impossível não enxergar um amor igual, como foi cantado aqui, um amor ao qual nós nunca vimos amor igual ao teu. É impossível não ver esse amor no ato de consumação da salvação, por meio de Cristo naquela cruz. Jesus de fato é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que João disse no seu Evangelho. Jesus é aquele que perdoa de fato pecados e que consuma a eterna redenção. Como o autor aos Hebreus disse, Deus de fato demonstra seu amor por nós, porque Cristo morreu em nosso lugar quando nós ainda éramos pecadores. É nisso que nós cremos, irmãos. Nós cremos que Jesus salvou definitivamente por meio de sua morte e não possibilitou salvação. Ele salvou definitivamente, consumou a salvação. E uma vez que cremos que a morte de Jesus consumou definitivamente a salvação dos pecadores, quem são esses pecadores alvos da morte de Cristo? É a pergunta que é feita no meio teológico: por quem Cristo morreu? E aí então nós aprendemos uma segunda lição. Em segundo lugar, nós aprendemos que a doutrina da expiação definida nos ensina que Jesus morreu para salvar definitivamente o seu povo eleito. Aqui está um aspecto fundamental da doutrina da expiação. Porque se nós cremos que a morte de Jesus consumou definitivamente a salvação, nós cremos também que ela é 100% eficaz para salvar. E se ela é 100% eficaz para salvar, ela vai salvar especificamente o seu povo eleito, e somente eles. Porque se a morte de Jesus não foi somente para os seus eleitos, e sim possibilitou salvação a todos os indivíduos da terra, individualmente a cada um, ela é enfraquecida em sua eficácia, em seu poder. Ou seja, ela não foi tão eficiente assim. Se Jesus morreu para salvar, mas não salvou, ela não cumpriu o seu papel. Não é o que nós cremos. Mas por que ela é enfraquecida em sua eficácia? Porque quem crê na expiação ilimitada ou universal, que Jesus possibilitou salvação a todos os indivíduos, crê que, mesmo que ele tenha possibilitado salvação a todos os indivíduos, ele não salvará a todos. Então, a questão aqui é que eles não limitam a extensão da salvação, porque ela vai a todos os indivíduos da terra, mas eles limitam a eficácia, o poder da salvação, porque ela não vai salvar a todos. Quem crê que todos vão ser salvos é universalista. Não existe nenhuma vertente do cristianismo, até as mais complexas não creem no universalismo. O universalismo é a doutrina de que é igual às estradas da Grécia Antiga, né? Todos os caminhos levavam a Roma, né? Então quem crê no universalismo, crê assim: todos os caminhos levam a Deus no final das contas. Faço o que eu quiser, vivo como eu quiser, adoro a quem eu quiser,
e no final, quando eu morrer, eu recebo a vida eterna, porque é isso que Deus prometeu. Aonde Deus prometeu isso, né? Porque na Bíblia ele não prometeu. Então, a grande questão da expiação ilimitada é que eles estendem o seu alcance, ela é possível a qualquer indivíduo, a todos os indivíduos, mas limitam o seu poder, a sua eficácia, porque ela não vai salvar a todos. Só que nós cremos na expiação definida. Nós cremos que Jesus consumou, de fato, a salvação. Cremos que, de fato, Jesus morreu para salvar e para salvar o seu povo eleito. Nós não limitamos o poder do sacrifício de Cristo. Nós não limitamos a eficácia do sacrifício de Cristo. Ele é eficaz para salvar definitivamente, como ele disse. Só que nós cremos que a sua extensão é definida. É somente para o seu povo eleito. E nós só cremos assim porque a Bíblia nos ensina claramente isso. E eu sei, irmãos, talvez alguns de vocês podem estar pensando, nossa, mas isso é injusto demais. Mas esse pensamento é devido à nossa crença popular de que o importante é buscar a Deus, seja onde for, seja como for, porque no final das contas, Deus é amor e Ele não vai levar em conta o que nós fazemos ou deixamos de fazer, e quem nós somos ou deixamos de ser. E aí, no final das contas, o ateu, o cristão evangélico, o católico, o umbandista, o satanista, todos vão se encontrar lá no céu no final das contas. Só que essa é uma crença popular, não é uma crença bíblica. Porque a Bíblia nos ensina que Jesus morreu e consumou a salvação eternamente, de uma vez por todas, definitivamente, do seu povo eleito. E eu quero olhar com vocês aqui o versículo 15 do capítulo 9 para a gente dar um ponto de partida. Por essa razão, Cristo é mediador de uma nova aliança. Para quem? Para os que são chamados. E para que os que são chamados recebam o quê? A promessa da herança eterna. Visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Então aqui nós vemos que o Cristo que consumou definitivamente a salvação com o seu próprio sangue, é também mediador de uma nova aliança. A antiga aliança era a aliança da lei, a aliança onde se exigia os sacrifícios, e agora a nova aliança é que o sacrifício foi consumado, não se exige mais sacrifício. Para quê e para quem? É para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna. E a pergunta que nós temos que fazer aqui é: quem é que são estes que são chamados? Porque aqui não está dizendo que é para todos, é para os que são chamados. Quem é estes que são chamados? Paulo nos ajuda a responder essa pergunta no capítulo 8 da carta aos Romanos. Versículo 28, 29 e 30. Ele diz o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então nós vemos aqui que já aparece a cara dos chamados. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, escolheu,
elegeu antes da fundação do mundo, também chamou. Quem são os chamados? Aqueles que foram predestinados, eleitos, antes da fundação do mundo. E aos que chamou, também os justificou. E aos que justificou, também os glorificou. Então, os chamados são aquele que ele predestinou, elegeu, escolheu antes da fundação do mundo. Estes que ele chamou, elegeu e escolheu, ele justifica definitivamente pela obra de Cristo. E estes que ele chamou, elegeu e predestinou, ele glorifica, ele consuma, ele leva até o final a eternidade com Deus. Então, a resposta a essa pergunta é que os chamados para a herança eterna são os eleitos, os predestinados antes da fundação do mundo e justificados, salvos definitivamente pela morte de Cristo. A Bíblia é clara ao mostrar que Jesus morreu para salvar o seu povo eleito do princípio ao fim, e não para possibilitar salvação a cada indivíduo. Isaías capítulo 53, versículo 8, diz o seguinte: com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado. E aqui é a profecia a respeito de Jesus, do que ele passaria. Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Ele foi golpeado. E aí no versículo 11, depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo conhecimento do meu servo justo, justificará a todos, a muitos, e levará a iniquidade deles. E aí no versículo 12, no final do versículo 12, o último parágrafo, pois ele levou o pecado de todos. É de todos? De quem? De muitos. E pelos transgressores intercedeu. É para o povo de Deus. A promessa de redenção definitiva é para um povo específico. Não é possibilitando a todos os povos, aliás, a todos os indivíduos, mas para um povo específico. E o Novo Testamento começa com a promessa de salvação para um povo específico. O anjo vai falar com José, no capítulo 1 de Mateus, versículo 21. E o que é que o anjo diz para José, que estava com medo de a mulher ter traído ele? Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, que significa Deus salva. O nome de Jesus. Não é Deus possibilita salvação, ou Deus habilita as pessoas a quererem. É Deus salva. E dará o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O seu povo, um povo definido. E mais adiante, no capítulo 20 do Evangelho de Mateus, versículo 28, diz o seguinte: como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, irmãos, Jesus definitivamente salvou um povo definido, o seu povo eleito. E o Evangelho de João clareia ainda mais essa questão. E aqui é nas palavras do próprio Jesus, capítulo 6 do Evangelho de João, versículos de 37 a 40, dizem o seguinte: todo aquele que o Pai me der, são os que ele elegeu e predestinou antes da fundação do mundo para serem a imagem de seu Filho. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e quem vem a mim, eu jamais rejeitarei.
Então, a questão de possibilitar salvação a cada indivíduo, ela é problemática, porque se a salvação é possibilitada a cada indivíduo, agora eu quero, mas amanhã eu não quero. E depois de amanhã eu posso querer de novo, e depois eu não quero de novo. Porque ela só vai ser definida se eu quiser. Se eu não quiser, ela não vai ser definida. Só que é problemático diante da Bíblia. Porque o que Jesus está dizendo é que todo aquele que o Pai der a Ele, vai vir a Ele. E este Ele jamais rejeitará. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que Ele me deu. Outro problema. Porque se a possibilidade para cada indivíduo, se há possibilidade a cada indivíduo, e depende dele querer ou não, Jesus não pode falar que ele não vai perder nenhum. Porque não depende dele, depende de nós. Só que Jesus deixou garantido: eu não vou perder nenhum. Essa é a vontade do meu Pai. E que eu os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E aí Jesus continua, no capítulo 10, versículo 11. A parábola do bom pastor, a comparação com o bom pastor do Salmo 23. Eu sou o bom pastor, Jesus, palavras do próprio Jesus. O bom pastor dá a vida por todas as ovelhas, ou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Existem as que são suas e as que não são. E aí nos versículos 14 e 15 ele continua: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, só que elas também me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e eu dou a vida pelas ovelhas. E aí nos versos 27 e 28, ele conclui essa parte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém pode as arrancar da minha mão. Então as ovelhas de Jesus vão ouvir a sua voz, vão segui-lo. E na metade do caminho elas não vão falar assim: bom, eu acho que eu vou abandonar essa jornada. Não, deixa quieto para lá. Todos os caminhos levam a Deus, então eu vou seguir um mais tranquilo, porque o cristianismo, ele é complicado. Eu vou por outra via. Não. Porque aqueles que são dele, o seu povo eleito, ninguém arrancará das suas mãos. Ele o salvou definitivamente. Então a expiação definida afirma o que a Bíblia ensina: que Jesus morreu para salvar definitivamente o seu povo eleito. E ainda no capítulo 17 do Evangelho de João, na oração sacerdotal de Jesus, ele deixa isso bem mais claro, nos versículos 1 e 2. Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, pois lhes deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todo mundo. Para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste, a todos os eleitos. E aí no versículo 9, ele faz a distinção: eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Nós não estamos aqui nos colocando como superiores a alguém ou a algum pensamento teológico, não. Nós estamos aqui percebendo que a expiação definida
é de fato uma doutrina bíblica. Não é um pensamento humano, não é um exclusivismo humano, não, é uma doutrina bíblica. Nós cremos nela porque a Bíblia ensina isso. Não é porque John Piper, João Calvino, Ulrich Zwinglio, não é porque estes homens também creram. Não, é porque nós cremos, é porque a Bíblia nos ensina isso. E meus irmãos, Jesus morreu para salvar definitivamente aqueles que Ele escolheu antes da fundação do mundo. E essa é uma verdade absoluta e incontestável. E isso nos humilha. Sabe por que isso nos humilha? Porque nós não merecemos isso. Nós não merecemos esse amor, essa salvação definida, garantida dessa forma. Só que nós fazemos parte desse povo. Deus nos escolheu e Jesus morreu e nos salvou. Ele não perderá nenhum daqueles por quem Ele morreu. Nenhuma gota do seu sangue foi vertido naquela cruz em vão, para que as pessoas olhassem e dissessem, eu acho que, não, acho que aqui não vai dar certo, não quero esse caminho não, vou pelos outros. Não, irmãos, nenhuma gota do sangue de Cristo foi vertido em vão naquela cruz, nenhuma. Jesus não morreu para escrever os nossos nomes no livro da vida. A Bíblia diz que o livro já está escrito antes da fundação do mundo. Os nomes já estão lá. E a morte de Jesus é para todos aqueles que estão com o nome lá. Todos os seus eleitos que têm o seu nome no livro da vida são alvos definitivos da morte de Jesus. Todos. Podemos confiar, irmãos, que a morte de Jesus valeu 100% a pena e cumpriu 100% o que deveria cumprir. Isso nos traz segurança, nos traz confiança. Mas a grande pergunta que pode surgir no nosso coração é: como é que eu sei se eu sou um eleito ou não? Uma certeza nós temos: nós não sabemos quem são os eleitos. Mas como é que eu sei se eu sou um eleito ou não? Em primeiro lugar, se você está ouvindo que Cristo morreu por você e crê nisso de todo o coração, você é uma ovelha do bom pastor. Porque a Bíblia diz que o bom pastor fala e a sua ovelha ouve. E em segundo lugar, se você está ouvindo isto, crendo e desejando seguir a Cristo ao ouvir que Ele morreu por você, você é uma ovelha do bom pastor. Porque as ovelhas não só ouvem, mas o seguem. A nossa segurança, irmãos, não é no que eu faço ou deixo de fazer, ou no que eu quero ou deixo de querer. A nossa segurança é que Ele morreu pelos seus eleitos e não perderá nenhum deles. E se você está ouvindo isto, entendendo e crendo, você faz parte do povo eleito de Deus. Creia somente nisso. Em terceiro lugar, a doutrina da expiação definida nos ensina que Jesus morreu para salvar a todos os eleitos, de todas as classes e todos os povos do mundo. Então a Bíblia, ela nunca se contradiz no que diz respeito à doutrina da expiação definida. Embora existam textos que, na primeira impressão, pareçam estar se referindo à salvação a todos os indivíduos, eles precisam ser olhados e interpretados à luz dos seus contextos. E nós vamos olhar aqui um que diz respeito a todos e outros que diz respeito ao mundo, porque para olharmos todos nós precisaríamos de um tempo muito extenso e nós não temos. Mas nós vamos olhar aqui dois que deixam as questões
bem claras no que diz respeito a isso. Vamos olhar o primeiro texto que diz respeito à palavra todos, dirigindo a salvação a todos. 1 Timóteo capítulo 2, versos 3 e 4, dizem o seguinte: isso é bom e agradável perante Deus nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Mas Lucão, você acabou de falar que é definido para um povo e agora nós estamos vendo aqui que é para todos? De fato, irmãos, se nós olhamos somente para este versículo, para estes dois versículos, nós vamos afirmar que Jesus desejou morrer para possibilitar salvação a cada indivíduo. Contudo, a regra básica da leitura de qualquer texto é a interpretação a partir do seu contexto. E o contexto dos versículos 3 e 4 são os versículos 1 e 2. E os versículos 1 e 2 dizem o seguinte: antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Quem são esses todos os homens que Paulo está falando? Pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Todos os homens que Paulo deseja que sejam salvos e cheguem ao arrependimento aqui, são pessoas de todas as classes, e aqui especificamente os reis e os governantes do primeiro século, que foi o período em que Paulo escreveu essa carta. Porque a salvação, Deus não salvou somente os pobres e incapacitados. Deus salvou também os ricos e as autoridades, os governantes e os reis daquela época. Mas além do texto que diz todos, existem os textos que dizem a palavra mundo. E mundo nós entendemos por mundo, individualmente, todas as pessoas. E aqui no Novo Testamento, a palavra mundo, que é a palavra cosmos, ela é usada de três maneiras diferentes. Primeiro, para se referir a todo o universo. João capítulo 1, versículo 10, vai falar que o mundo foi, aquele que é a palavra, estava no mundo, e o mundo, estava no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Aqui tem os três mundos. Tem o mundo, estava no mundo, que era na face dessa terra. Este mundo foi criado por intermédio dele, só que o mundo, uma quantidade grandiosa de pessoas, não o conheceu, porque aqui muitas pessoas já haviam conhecido Jesus, então ele não podia falar que todos não o conheceram. O mundo não o conheceu, uma quantidade gigantesca de pessoas não o conheceram. Mas aqui a palavra cosmos que eu quero focar é que o mundo foi criado por intermédio dele. Está se referindo a toda a criação, todo o universo criado. A segunda forma que é usada mundo é para se referir ao sistema contrário à vontade de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 2, diz que nós andávamos seguindo a ordem deste mundo, contrariando a vontade de Deus. 1 João capítulo 2, versículo 15, olha, o apóstolo João diz: não ameis o mundo e tudo o que nele há. Também é o sistema que contraria a vontade de Deus. Em 1 João capítulo 5, versículo 19, ele vai dizer que o mundo já está no maligno. É o sistema de crenças que contrariam a vontade de Deus.
Então, a primeira maneira que o mundo aparece no Novo Testamento é para falar de todo o universo criado. A segunda maneira é para falar de um sistema que contraria a vontade de Deus. E a terceira maneira é para se referir a um grande número de pessoas, só que de todas as etnias e de todos os lugares do mundo. É o que se enquadra aqui mais ou menos no exemplo de João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo, de fato, Ele amou de forma incondicional o mundo, e deu o seu Filho unigênito por ele. Então, se mundo aqui estiver se referindo a cada indivíduo, Ele morreu para que o mundo fosse salvo definitivamente pelo sacrifício dele. Só que o que vem depois já mostra que não é esse tipo de mundo. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, no Novo Testamento, não existe nenhum lugar no Novo Testamento que essa palavra mundo se refere a cada pessoa individualmente. Em todos os lugares que a palavra mundo é dirigida, ela está em um destes três contextos. Ou se referindo ao universo criado, ou se referindo ao mundo, que é o sistema de crenças que se opõe à vontade de Deus, ou se referindo ao mundo em termos de povos, etnias e nações de toda a terra. É o que diz aqui de fato João 3,16. Irmãos, se Jesus morreu e salvou os seus eleitos, pessoas de todas as classes e dentre todos os povos do mundo, nós também fazemos parte disso, irmãos. Nós também fazemos parte disso. Apocalipse capítulo 5, versículo 9, diz que eles cantavam um cântico novo. E o cântico dizia assim: Tu és digno de receber o livro e abrir os selos, pois foste morto, e com teu sangue, não possibilitou não, comprou, pagou, expiou, é isso que significa expiar, pagar definitivamente, comprou para Deus, todo mundo, não, gente de toda tribo, língua, povo e nação. Esse era o grande problema do Novo Testamento e de toda a Bíblia. Deus havia se revelado entre o povo judeu, e o povo judeu se tornou um povo estadista, exclusivista. Deus é somente para nós. Não, porque Deus quis que os judeus proclamassem entre todas as nações a sua glória, e entre todos os povos a sua salvação. Só que o povo judeu ficou, não, Deus é só para nós. Deus não vai para nenhum outro povo, para nenhuma outra nação. Deus não vai salvar aqueles que adoram um poste, aqueles que adoram um Baal, aqueles que adoram o dinheiro, aqueles que fazem sacrifícios humanos de crianças. Deus não vai salvar a gente desse povo, só os judeus. Era um problema étnico. A salvação do princípio ao fim se tornou uma questão étnica. Os judeus acharam que a salvação era exclusiva deles, mas não, era para todos os povos, de todas as tribos, línguas e nações. A morte de Jesus garantiu salvação para pecadores de todos os povos, dentre todas as classes. Garantiu ao americano, que é empresário, e ao alemão, que é gari. Garantiu ao chinês, que é professor, e ao brasileiro, que é mecânico. Garantiu ao mexicano, que é policial, e ao africano, que é agricultor. Garantiu ao mineiro, mas também ao paraibano. Garantiu ao paulista, mas também ao gaúcho. Garantiu ao capixaba, mas garantiu ao baiano. Todos os povos, de todas as classes, de todas as etnias, de todas as línguas e em todas as nações. Jesus morreu para romper essa barreira
étnica, social e geográfica. Gálatas capítulo 3, versículo 28 diz que não há mais agora separação entre judeu e grego. Não há mais separação entre o escravo e o livre. Não há mais a separação entre o homem e a mulher, pois todos os que estão em Cristo são um nele. Efésios diz que ele destruiu a barreira. Ele quebrou o muro da inimizade que fazia separação entre um povo e outro, entre uma raça e outra, entre uma classe social e outra. Ele quebrou esse muro da inimizade. Agora, pessoas de todos os povos, de todas as etnias, de todas as línguas, em todas as tribos e de todas as nações estão sendo salvas porque Jesus morreu definitivamente por elas. Jesus comprou definitivamente cada uma dessas pessoas. E quando essas doutrinas saem da nossa mente, porque se essa doutrina ficar na nossa mente, nós vamos ficar arrogantes, porque nós vamos achar que sabemos tudo, e nós vamos achar que nós somos um povo separado, e o outro povo não merece o nosso amor e o nosso cuidado. Aí é que está o perigo, e essa é a grande questão. Quando essa doutrina, ela sai da nossa mente, ela entra no nosso coração, primeira coisa que acontece, nós passamos a olhar para Cristo maravilhados, por entender o que Ele fez definitivamente por nós. Lembre-se, meu irmão e minha irmã, Jesus morreu por você. Ele pagou definitivamente na cruz por sua salvação. Jesus morreu por você e Ele sabia o seu nome antes que você fosse formado no ventre da sua mãe. Jesus morreu por aqueles que Ele conhece pelo nome. Ele já conhecia todas as suas falhas, todos os seus pecados, e ainda assim foi pendurado naquela cruz por amor a mim e a você. Você foi escolhido para ser amado. E esse amor se entregou definitivamente por você. A primeira coisa que acontece com a gente, nós ficamos maravilhados, extasiados. Nós olhamos para Jesus e nos curvamos em amor, em adoração. Porque o que Ele fez por nós, nós não merecíamos. E a segunda coisa que acontece quando essa doutrina sai da nossa mente e abraça o nosso coração, é que nós passamos a amar o povo por quem Ele morreu. Nós passamos a amar a igreja de Jesus. Nós passamos a amar as ovelhas de Jesus. Nós passamos a amar o rebanho do bom pastor. Nós passamos a amar a noiva do noivo que é Jesus. Essa doutrina nos leva a amarmos uns aos outros, a cuidarmos uns dos outros, a encorajarmos uns aos outros, a servirmos uns aos outros, porque nós somos a família comprada por alto preço. Nós não podemos não saber o nome do nosso irmão. É inadmissível não dividir os fardos com o nosso irmão. Nós não podemos deixar de orar pelo nosso irmão. Nós devemos nos comprometer com aqueles por quem Cristo morreu. Sabe por quê? Porque Jesus nos serviu em amor naquela cruz. E nós servimos o seu povo, a sua igreja, também em amor. O que é que isso significa na prática? Nós pregamos, nós ensinamos, nós aconselhamos, nós limpamos, nós fazemos o café, nós arrumamos as cadeiras em amor, porque Jesus nos serviu em amor naquela cruz. É assim que devemos viver na igreja comprada definitivamente por Cristo. E quando essa doutrina sai da nossa mente e abraça o nosso coração, nós passamos a amar todas as pessoas que estão à nossa volta, e compartilhar a mensagem do Evangelho com elas, porque Deus salva pecadores como nós.
nós podemos perceber, sim, e termos no nosso espírito a testificação que somos eleitos. Mas nós não podemos saber quem são os eleitos que estão à nossa volta. E nós devemos amar e cuidar de todos aqueles que estão à nossa volta, sem distinção de crença, de raça, de posicionamento político, sem distinção de nada. Porque Deus é amor e manifestou o seu amor por meio de Cristo a nós. E nós que recebemos esse amor, manifestaremos o mesmo amor por todos aqueles que estão à nossa volta. E compartilharemos a mensagem do Evangelho. Porque amar as pessoas não significa só enxergar as necessidades físicas delas, mas também as necessidades de suas almas. Por isso que pregar o Evangelho, para mim, é a maior maneira de amar alguém. E também é a expressão de que nós compreendemos de fato essa doutrina. Muita gente vai dizer, então se Deus tem o seu povo, nós não precisamos pregar o Evangelho. Aí é que nós precisamos pregar o Evangelho. A evangelização, ela é fruto de uma compreensão correta da doutrina da expiação definida. Porque de fato, nós cremos que Deus chamará aqueles por quem Cristo morreu. Não somos nós, é Deus que vai fazer isso. Mas Ele vai fazer isso por meio da pregação. Paulo estava em Corinto e o povo tinha rejeitado a sua mensagem. E ele falou, olha, eu vou sair daqui, vou sacudir os meus pés e o sangue de vocês não está mais nas minhas mãos. E aí o Senhor fala com ele, Paulo, fica aí, não tenha medo, fale e não te cales, porque eu ainda tenho muita gente nesta cidade. Preguemos o Evangelho a todos os que estão à nossa volta. Não percamos as oportunidades, irmãos. Não queira ficar sabendo quem é e quem não é. Faça o seu papel como um eleito de Deus, salvo em Jesus Cristo. Ame, sirva, cuide e pregue o Evangelho. O resto não compete a nós, compete ao Senhor. Jonas entendeu bem isso. A salvação vem do Senhor. A salvação não vem de nós, vem do Senhor. E quando nós pregamos o Evangelho, cumprimos aquilo que Ele espera de nós, talvez nós podemos enxergar e perceber o que Paulo e os apóstolos perceberam em Atos capítulo 13, versículo 48. Ouvindo isto, depois que eles pregaram o Evangelho para aquele povo, os gentios, que era o povo que não era judeu, alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Jesus morreu pelo seu povo, sim. E Ele chamará o seu povo por um único meio, a pregação do Evangelho. Que a doutrina da expiação definida, irmãos, não nos deixe arrogantes, ou achando que nós somos a última bolacha do pacote, ou pensando que nós somos melhores do que as pessoas. Não, esse não é o objetivo. A doutrina da expiação definida não exalta o homem, exalta a Deus e a obra consumada de Cristo naquela cruz. Nós continuamos sendo pó. E como a Bíblia diz, ao pó voltaremos. Nós continuamos sendo pecadores, falhos, quebrados, que só somos o que somos por causa desse amor incondicional, perfeito, completo e definido que veio a nós por meio de Cristo. Então que essa doutrina possa conduzir os nossos corações à humildade, que ela possa nos levar a amar mais a Jesus, que possamos amar mais a igreja, que possamos amar mais os perdidos, aqueles que estão lá fora, que ainda não ouviram esta mensagem. E que possamos servir humildemente e estarmos envolvidos na missão,
entendendo que a glória não é nossa, como o salmista diz no Salmo 115, versículo 1: não a nós, Senhor, não a nós, mas a Ti seja toda a glória. Que esse seja o fruto nos nossos corações dessa doutrina cara, importante para nós, fundamental para as nossas vidas.